Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. Nesta edição especial, o Jornal da Câmara conversou com os vereadores sobre o que eles fizeram no último recesso parlamentar, que terminou nesta semana. Muitos visitaram bairros e unidades ligadas ao poder público municipal e conversaram com moradores e autoridades. Exemplo disso é o vereador Lamé, do PMDB. Eu sempre procurei trabalhar no recesso porque as pessoas estão na cidade, e nós não temos atividades no parlamento, no plenário, então nós aproveitamos e visitamos todas as regiões da cidade. As regiões mais distantes, mais perto, não importa. Eu todo dia de manhã acordo e vou de bairro em bairro, a gente vai visitando as UBSs, vamos visitando as praças, os parques, para ver as ruas, para ver como é que estão as unidades administrativas da prefeitura também. E procurei o prefeito interino, o Carlos Derman, levei vários ofícios para ele, pedindo manutenção da cidade, como cortar o mato, a limpeza dos córregos, tapar buraco, que realmente por causa das chuvas a cidade ficou mais feia ainda, mas graças a Deus a prefeitura tem atendido a nossa demanda, né, das pessoas, e muitas pessoas têm nos procurado no escritório e aqui mesmo no gabinete, pedindo dos mais simples até os mais complicados casos, desde a troca de lâmpada que queimou na frente da sua casa, até reclamações em relação à construção, o IPTU, enchentes, enfim. Problemas é que não falta. Hoje, por exemplo, estivemos na Secretaria da Saúde para resolver um problema de uma cidadã que realmente precisa de acesso à saúde, precisa de atendimento e, você sabe, tá realmente, às vezes, encontra dificuldades. E a gente foi lá para ver por que estão acontecendo essas coisas. Eu me sinto feliz em poder fazer esses trabalhos, né, nesse período de recesso, tá, porque a gente consegue ouvir mais o cidadão. O parlamentar também comentou sobre o IPTU Verde 2, um benefício aprovado no final de 2015. Já que as pessoas estamos em período de pagamento de IPTU, nós conseguimos aprovar em dezembro, e o prefeito sancionou no recesso, inclusive, o IPTU Verde 2. O que é isso aí? É o IPTU que dá 5% de desconto para quem mantém a calçada acessível para o idoso, para o deficiente e para quem plantar uma árvore, tá? Deixar a cidade mais agradável. Tá certo? Então, hoje nós podemos dizer que quem ajudar o idoso e o deficiente terá um desconto. Porque as pessoas geralmente são multadas, né? Pelos erros que cometem e tal. Nós vamos premiar quem beneficiar o idoso, quem beneficiar o deficiente, quem beneficiar o meio ambiente. Tá? E por falar em meio ambiente, nós temos a Folha Metropolitana, a semana passada, publicou uma matéria de capa sobre uma devastação que está tendo lá na região do Cabo Sul. Inclusive lá uma área permanente de proteção ambiental, uma APA. E a prefeitura, o poder público, o Ministério Público estão cientes do caso. Esse caso vem desde 2011, desde 2011, que nós denunciamos o caso, levamos ao Ministério Público, o Ministério Público aceitou a denúncia e até hoje nós não tivemos uma resposta. Mas a Folha trouxe de volta esse tema e eu acho que nós vamos partir para cima, porque nós temos que impedir que aconteça uma Mariana 2 na cidade de Guarulhos, porque estão devastando a única mata virgem
urbana do planeta, que é a Serra da Cantareira, e aqui no nosso território. Portanto, é uma denúncia muito grave e eu acho que o Ministério Público, a Justiça, as autoridades, o governo do Estado precisam agir o mais rápido possível. O vereador Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, destacou as visitas que realizou nas unidades básicas de saúde da cidade. O parlamentar também foi ver de perto uma viela sem pavimentação no Jardim Soberana. Uma das grandes preocupações minha, eu tenho o pessoal lá no Soberana me cobrando a pavimentação de uma viela lá. A prefeitura fez a Rua Castro e tem a Viela Castro e eles não pavimentaram. É uma cobrança de muitos anos desses moradores. Eles precisam ali da rede de esgoto e a pavimentação e a iluminação, porque também não tem. Eu já tive 4 visitas lá nessa Viela Castro, lá no Soberana. Já tive com o pessoal da Secretaria de Obras, depois eu fiz uma outra reunião com o pessoal da Secretaria de Obras, junto com o pessoal do SAI. Então eu já tive várias e agora eu tenho essa semana uma reunião com o pessoal do SAI para providenciar primeiro acertar o esgoto dessa viela. Depois tive uma cobrança também na Ponte Alta, algumas pavimentações de algumas ruas, eu tive algumas vezes com alguns moradores para a pavimentação dessas ruas. Eu também tive visitando várias UBS ainda, porque são 69 UBS na cidade. Eu já visitei quase todas elas, faltam poucas para completar a totalidade de todas as UBS, porque é compromisso meu, eu quero concluir todas elas, para visitar todas, para saber onde ficam as UBS da cidade e quais os problemas gerais de todas elas. E o que eu vim fazendo muito durante o recesso foi essas visitas todas. Vereador, quais são os principais problemas que o senhor detectou nas UBSs? A maioria delas é a falta de médico. Por isso, da demora no atendimento com a população, tá? Filas aí de 3, 4 horas para ser atendidos. Então, a maioria delas, falta de médico. Tá? No geral, quando é unidade de saúde da família, falta de generalistas, e quando é uma unidade básica, falta de pediatra, ginecologista, clínico geral. A maioria delas, falta de médico, é a principal. Mas tem outras também, outros profissionais da saúde também, para completar o quadro. Tem uma UBS que eu visitei agora, semana passada, eles estão ali há 12... Quando eu estive lá, eles estavam há 12 dias sem internet. Então não consegue marcar uma consulta, não consegue fazer uma programação para aquela população de marcar o horário para ser atendido. Então, são várias as cobranças, mas a principal dela não é nem falta de medicamento, e sim a falta do profissional médico. Vereador, com todas essas informações que o senhor conseguiu nas visitas às UBSs, quais são as providências que o senhor deverá tomar aí com relação ao Executivo? Eu tive já sentado com o secretário Derman e todas essas visitas que eu faço, eu relato conversas de usuários SUS, profissionais das UBS, eu converso com todos eles, vejo quais são as demandas, tá? E depois eu cobro o secretário e manter uma cobrança constante para que realmente eles atendam melhor a nossa população. Porque a partir do momento que falta um médico, eles conseguem completar esse quadro, você dá um atendimento mais rápido, um atendimento melhor e mais digno para a nossa população. Então a função do vereador é fiscalizar e cobrar. É o que eu faço. Eu fiscalizo, algumas eu visito por denúncias. Por exemplo, eu ainda tenho agora 2 UBS que são denúncias, falta de médicos. Falta de médicos. Então, uma que eu vou no Jandaia, eu estou para ir no Jandaia, e no Normândia, foi aonde teve a cobrança de falta de médicos. Eu vou lá constatar essa denúncia, tá? Converso com usuários, com profissionais da UBS, e depois eu sento com o secretário e faço um relatório para ele do que eu enxerguei, do que eu vi nessas UBS e mantenho uma cobrança. Agora, não cabe ao vereador colocar esse médico, e sim a cobrança que a população precisa desse profissional. E, vereador, quais são as suas expectativas com relação ao ano de 2016? O senhor utilizou o recesso para fazer algum planejamento, um novo projeto de lei, novos projetos? Na verdade, eu tenho muitos projetos importantes na casa, tá? Que eu pretendo cobrar a aprovação aqui na casa, e os que foram aprovados, falta a sanção do prefeito, eu tenho que cobrar. Por exemplo,
Agora, no final do ano, nós aprovamos uma importante emenda minha no projeto de lei do Zona Azul, um projeto da própria prefeitura. Eu fiz uma emenda para que os usuários idosos e deficientes, quando usar a Zona Azul, eles têm direito à vaga, mas eles pagam a Zona Azul. Tem muita gente que acha que por ter direito, ele deixa o seu carro lá e vai embora. E acaba tomando uma multa. Então, foi aprovado pela Câmara Municipal, pelos colegas, e agora falta a sanção do prefeito para que eles possam usar e não paguem o estacionamento, nem idosos e nem deficientes. Então, tem que cobrar. Uma outra projeto importante meu que foi aprovado, ainda não foi sancionado, é sobre o IPTU. Hoje, a lei do IPTU, a pessoa tem direito, o aposentado e pensionista, eles têm direito da isenção do IPTU. Só que eles têm direito, quem recebe até 5 salários mínimos, e também só pode ter uma fonte de renda e uma única moradia. O projeto que eu fiz e foi aprovado pela Casa, eu mantive os 5 salários mínimos. Só que se ele tem 2 fontes de renda ou 2 moradias, ele passa a ter direito de ter essa isenção. Por exemplo, a pessoa, geralmente a maioria dos aposentados ganha um salário mínimo. Aí, se ele trabalha e tem mais um salário mínimo, trabalha de porteiro, qualquer coisa, tem mais um salário mínimo, pela lei atual, ele perde o direito da sua isenção da sua casa. Então, o novo projeto meu que foi aprovado, só falta a sanção do prefeito, é que se ele tiver 2 fontes e não atingir os 5 salários mínimos, ele passa a ter direito. Então, isso vai beneficiar muito os aposentados, os pensionistas, vai ajudar muito essa classe, então, uma dificuldade grande que trabalhar a vida inteira pelo seu país, pela sua cidade, e agora na sua aposentadoria eles perdem um direito que eu acho justo. Vereador, quais são suas expectativas para o ano de 2016? O que vem acontecendo no país e na nossa cidade, a gente sabe que o país está em recesso. Mas, de qualquer maneira, o que importa para mim, a minha maior cobrança, a minha maior preocupação é a saúde da população. Eu digo sempre que a educação é fundamental, mas a saúde é a vida do cidadão. Mesmo numa situação difícil no nosso país, eu vou lutar muito pela saúde da nossa população. Irei cobrar o secretário, a presença de mais médicos no atendimento, que não deixe faltar medicamento para a nossa população. Então, realmente vai ser um ano difícil pela crise que passa o nosso país, mas eu não acho que, mesmo com crise, eu acho que na saúde eles têm que ter realmente o cuidado redobrado para a saúde da nossa população. E a seguir, a gente continua mostrando o que os outros vereadores fizeram durante o recesso parlamentar. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O vereador do PT, professor Rômulo Ornelas, afirmou que o recesso foi de muito trabalho. Entre as atividades executadas, o professor Rômulo visitou algumas obras que ainda estão em andamento em Guarulhos.
O recesso do vereador que a gente não só trabalha só na Câmara, está de recesso, mas está no dia a dia na comunidade, né? Então, aproveitei para visitar as obras, principalmente obras que estão em execução da Prefeitura, em especial a obra lá da Vila Real, na região do Pimenta, é uma obra de pavimentação da região, uma obra grande, estava lá acompanhando junto com a população. Também aproveitei, né, o período para fazer visita às possíveis obras que possa haver, principalmente obras que a gente indicou para as emendas parlamentares. Tem um monte de obras para fazer, principalmente na periferia da cidade, né? Também, lógico, incrementando nosso projeto lá na região, no Cursinho Comunitário Pimentas, né? 14 anos esse ano, no mês de janeiro, nós fizemos uma festa com os alunos lá, uma festa com a molecada do projeto lá, molecada entrando nas melhores universidades esse mês. Nós aproveitamos para fazer a comemoração dos 14 anos. E, por fim, essa semana agora, aquela tragédia que aconteceu lá na região do Alvorada, principalmente Alvorada, Maria Dias, as enchentes, a região submersa em função da chuva, principalmente a chuva de domingo, né? Eu aproveitei lá para estar correndo atrás de doação, que a boa parte da população perdeu tudo lá em função das enchentes, né? E as enchentes em função de negligência, seja de quem construiu em cima em cima do rio e seja quem permitiu essa construção. Então, nós fizemos umas reflexões lá junto à comunidade, que lá é um problema sério, que ninguém vai lutar contra a natureza. Choveu, enche mesmo naquela região. Principalmente lá embaixo, no Maria Dias, que foi muito cruel, e nós estamos lá todo dia correndo atrás de amenizar o sofrimento da população. E você que teve contato com a população, com os munícipes, enfim, alguém te fez algum pedido especial, cobrou alguma coisa do vereador, você que tem ouvido a população? Não, a população cobra, sim, mas geralmente para o vereador é meio complicado, porque nós somos limitados, desculpa. E o poder de execução é da prefeitura, a gente cobra a prefeitura para executar o que tem que ser feito, né? Agora, nos meus trabalhos no bairro, nas atividades que eu faço com a comunidade, a população cobrou bastante lá, foi a extensão do Cursinho Comunitário Pimentas, né? Que nós temos um trabalho muito forte lá, infelizmente, não tem vaga para todo mundo, lamentavelmente. Rômulo ainda disse que espera um ano tranquilo na Câmara, mesmo com as eleições. Continuam os projetos, continuam os trabalhos, né? Esse ano, geralmente na Câmara, ano de eleição, ela é mais tranquila, viu? Por incrível que pareça, né? É mais a menos, né? Mas eu espero que, né, os trabalhos da gente continuem na periferia, né? E os trabalhos aqui na Câmara também, que corra tudo bem. O vereador Rogério dos Santos, do PSD, falou sobre as atividades que realizou durante o recesso. Entre elas estão visitas a alguns bairros da cidade e o atendimento à população. No recesso, naturalmente, fomos até os bairros dos quais a gente atua bastante, tem uma atuação muito forte, ali no Parque Irapuru, Jardim Nova Cumbica, Arapongas, Tijuco Preto, Jardim Cátia, Cidade Satélite Industrial Cumbica, e nesses Jardim Ottawa, e nesses bairros acompanhando o trabalho da minha equipe, fazendo ali um porta a porta, ouvindo os moradores, identificando os problemas das ruas, buracos, lâmpadas que estão queimadas nos postes da iluminação pública, praças com matos muito altos, necessitando de também uma limpeza, enfim, córregos, acompanhando o trabalho da equipe e dando todo o suporte para que a gente possa tomar as decisões e encaminhar as demandas. E nesse mês de janeiro, durante todo o período de recesso, resultou até agora um total de quase 70 ofícios, só agora nesse período de recesso. E, além dos ofícios, nós também entramos em contato com os chefes de divisão de cada departamento, ou supervisão, ou superintendência. Estivemos em reunião ali com a dona Juvelina, síndica do condomínio Venâncio Aires, Bloco C,
e eles estão com um problema sério de falta de água, haja vista que há uma irregularidade lá em relação a todo o projeto de construção aprovado pela Caixa Econômica. Então, a Caixa lá tem 130 mil litros de água e só consegue abastecer 60 via rede. E hoje eles estão sofrendo muito. E o SAAI tem mandado caminhões-pipas de forma paliativa. E então, nós, sabendo de tudo isso, provocamos uma reunião com a superintendência e levamos a diretoria do SAAI até lá, a gerência operacional, documentamos tudo isso e temos aí já o resultado. As obras acontecerão agora a partir do início de fevereiro, a mudança do cavalete, e também já foi feito um projeto pelo engenheiro Tiago, dando encaminhamento ao pedido para que a Caixa Econômica tome providências em relação à construção de reservatórios internos. Hoje tem um reservatório de 15 mil litros e há uma necessidade de mais 30 mil litros em reservatórios para ser bombeados, toda essa água que chega com pouca pressão para a Caixa, que é a principal, 130 mil litros de água. Para assim cumprir a norma, que é de 1.000 litros de água por cada unidade habitacional. E hoje eles têm 300 litros, sendo que sofrem com o rodízio, 2 dias sem água e 1 dia com. Então, foi uma das intervenções nesse período de recesso. Outra intervenção que nós fizemos também junto ao SAAI, a semana passada, aqui na Monteiro Lobato, com a viela Bom Jesus, ali especificamente no antigo prédio da quadra Taquei, onde tivemos um problema grave lá de esgoto entupido e causou um problemão para a igreja que está neste local atualmente, atraindo as nações. O bispo me comunicou do problema, levamos até a superintendência do SAAI e ali, graças a Deus e a intervenção dos trabalhadores e profissionais do SAAI, foi resolvido também esse problema. Então, o nosso dia a dia, durante o recesso, o meu dia a dia e da minha equipe, foi um dia a dia de muito trabalho, muito intenso, visitando rua a rua, visitando a UBS, visitei as 2 UBS do Jardim Nova Cumbica e do Parque Irapuru, visitei também as obras ali da creche no Jardim Ottawa, próximo ao Irapuru, visitamos também a UPA Cumbica, que é uma obra já acabada, mas falta ainda os equipamentos e a mão de obra para funcionar, onde estive com o secretário Derman o ano passado e ele me garantiu que até o primeiro semestre inaugura a UPA Cumbica, estamos acompanhando isso. Enfim, foi um recesso de muito trabalho. Muitas vezes a população acha que os vereadores, quando tem recesso, todos vão viajar e só voltam quando termina o recesso. E, na verdade, eu posso dizer que a maioria, se não todos, a maioria, continuam em suas bases trabalhando e lutando pela cidade, a fim de que possamos diminuir os problemas que tanto aflige os moradores da nossa cidade. Vereador suplente Rogério dos Santos ainda disse que vai deixar a Câmara no primeiro trimestre de 2016. O titular, Eduardo Soutur, também do PSD, deve retornar à casa. Caso tenha a intenção de concorrer à reeleição para vereador, Soutur, que hoje é secretário de Serviços Públicos, precisa deixar o cargo e voltar ao Legislativo. Rogério dos Santos também falou das expectativas para este ano na Câmara. As minhas expectativas são boas, porque temos um trabalho muito intenso e, mesmo sendo um ano eleitoral, sei que todos estão empenhados, todos os vereadores estão empenhados em voltar para casa em 2017. E, para isso, precisa-se trabalhar muito. A população está muito atenta ao trabalho de cada vereador e deve estar mesmo, tem que cobrar, e nós estamos nesta casa para representar bem os interesses dos munícipes da nossa cidade. E eu vejo um ano bastante, com muito trabalho para todos nós. Eu, em especial, devo deixar a Câmara, possivelmente agora até o mês de março. É possível
já que o vereador, que é titular da cadeira que eu ocupo hoje, o Eduardo Soutur, atual secretário de Assuntos de Serviços Públicos, é possível que ele retorne agora no início de março. E então eu devo deixar a cadeira, mas o meu trabalho vai continuar. Tenho um escritório político, já há 7 meses atendendo a população ali na Estrada Velha Guarulhos São Miguel, no número 144, onde nós estamos aí de segunda a sábado atendendo a população. E nesse período também do recesso, fomos no corpo a corpo informar os moradores das nossas emendas ao PL 4303/2015, que a Justiça nos deu o direito a indicar obras em Guarulhos, cada vereador em suas regiões. E nós conseguimos ali indicar R$ 968 mil, quase R$ 1 milhão, para obras que nós entendemos que são obras de extrema importância e relevância ali para as regiões, a região de Cumbica, nos bairros do Irapuru, Jardim Ottawa, Cidade Satélite, Jardim Nova Cumbica, Arapongas, enfim, aquela região ela será contemplada agora em 2016 com algumas obras indicadas por este vereador. E também no recesso, nós também estamos concluindo e protocolizando na próxima semana 7 projetos de lei de minha autoria, projetos esses que eu entendo que são projetos de relevância para melhorar a máquina pública, melhorar os serviços públicos e melhorar, de certa forma, a vida da população da nossa cidade. E depois do intervalo, a vereadora professora Marisa de Sá, do PT, fala de suas atividades do recesso e as expectativas para este ano. A gente já volta. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. A vereadora do PT, professora Marisa de Sá, falou sobre o que fez durante o recesso. Ela destacou as muitas reclamações que ouviu sobre a saúde pública municipal e a manutenção das ruas da cidade. Bom, no recesso a gente teve algumas reclamações da população no que diz respeito à área da saúde, né, no Hospital do Pimentas, o Hospital Geral, e a gente fez um contato com a Secretaria de Saúde, com a doutora Tereza, que nos atendeu bem, e para resolver, né, alguns lugares que tinham problemas com falta de remédios ou que teve algum problema no atendimento, então a população nos procurou nesse sentido de saúde. Outra coisa que a gente teve assim bastante problema, que a população inteira está, né, questionando, e que a gente também fez um contato com a prefeitura, e a prefeitura iniciou esse trabalho, a questão da manutenção. Então, a gente recebeu vários munícipes para falar da questão dos buracos, da questão da manutenção da cidade, da limpeza. A gente encaminhou vários ofícios para a prefeitura, né? Fez o contato com os setores da Tapa Valas, né? Que cuida dessa parte, né?
E a gente recebeu um retorno, que eles já estão iniciando esse trabalho. Então, a gente orienta a população que tem um pouco de paciência, mas que todos os ofícios que nos foi solicitado, de limpeza de praça, de buracos que deveriam ser tapados, a gente mapeou, a gente encaminhou vários ofícios para a prefeitura, a gente fez um contato com os setores responsáveis e, né, tem um retorno aí de que esse trabalho já começou a ser feito. Então, na região do Bom Sucesso já estão fazendo, no Marcos Freire, né, e a região em várias regiões que está previsto para... Terminou um lugar, já está indo para o outro. Então, pedir à população que tenha um pouco de paciência, mas que a gente está cobrando, sim. A gente teve um problema na região do Pimentas, agora, essa semana, que teve enchente, acho que não só no Pimentas, no São João, em outros lugares da cidade. A gente teve muitas chuvas, né, realmente. Então, acho que nesse início de ano, que a prioridade para a população é a prefeitura dar uma enfrentada nessa questão da manutenção. A gente vai precisar que o nosso prefeito, Sebastião Almeida, reforce aí as suas equipes para fazer o desassoreamento desses córregos com mais urgência, né? E que a gente realmente se concentre nessa questão da manutenção da cidade, que é uma demanda que tem sido cobrado muito, né, desta vereadora, e acredito que dos outros também, em tudo, nas redes sociais, mas não dá para desconsiderar que choveu para caramba, né? Então, a gente precisa dessa força aí da prefeitura, a gente tem encaminhado ofícios, e quem precisar também fazer um contato para a gente, quiser fazer algum relato de algum problema, a gente está à disposição para encaminhar ofício, para ajudar a cobrar, porque acho que se faz necessário mesmo. E a gente está precisando mesmo desse grande mutirão aí que foi nos esclarecido, que já iniciou e que vai estar ganhando intensidade aí nos próximos dias, para que se solucione os problemas da cidade no que diz respeito aos buracos, né, que é isso que a população está reclamando bastante com a gente, e na manutenção da cidade como um todo. A vereadora também recebeu reclamações de algumas mães sobre a reorganização das escolas estaduais. A parlamentar afirmou que está encaminhando ofícios pela Procuradoria da Mulher. Então, eu acho que essa é a maior demanda nesse momento da população. Eu recebi agora, já essa semana, algumas mães, né? A reorganização das escolas estaduais, ela foi suspensa, né? Foi cancelada. O juiz entendeu que não deve ter essa reorganização, mas as crianças foram transferidas em várias escolas. Então, nós estamos encaminhando ofício, né, pedindo, porque as mães alegam a distância. Então, criança que mora no Parque São Miguel, que foi transferida para o Tupinambá, a gente está mandando ofício pela Procuradoria da Mulher, a mãe está gestante, fica longe para a mãe levar a criança, né? E tem outras escolas perto, então a gente está cobrando isso também. E algumas crianças que não conseguiram vagas, né? Tem crianças do ensino fundamental que também não conseguiu vaga, e que veio atrás da gente, a gente está fazendo ofício, encaminhando para as secretarias de educação, para as escolas pertinentes. E agora de manhã também já recebi umas mães na luta pela creche, né? Então, acho que uma das maiores demandas das mulheres ainda eu preciso trabalhar, e a creche, né? Então, a gente também está fazendo ofício, encaminhando, né? Eu fui em várias escolas, mas não consegui vaga. Então, a mãe precisa trabalhar, ganha um salário baixo, muitas vezes, não tem um salário tão alto, e escola particular é muito cara, né? Então, as mães não têm como pagar, né? Então, eu acho que a gente precisa concentrar os nossos esforços nesse país também no intuito de melhorar, de ampliar as vagas para creche, né? E as mães precisam de período integral. E, normalmente, o que a gente tem tido oferta é o meio período, e a mãe precisa trabalhar o dia inteiro, fica difícil, né? Trabalha a mãe e o pai, às vezes não tem uma pessoa da família que consegue ficar esse outro meio período. E para você contratar uma pessoa, às vezes você ganha um salário mínimo, como você contrata alguém para ganhar um salário mínimo, né? Então, é muito difícil. Então, acho que essa é uma das lutas das mulheres ainda, a vaga na creche, porque a mulher que precisa trabalhar precisa imensamente dessa vaga na creche. Então, a gente já inicia o ano recebendo essa grande demanda de pedidos de vaga nas creches, né? Então, fica aí registrado a nossa luta, a luta do movimento de mulheres, para que a gente tenha mais creches nesse país. A gente sabe do Pró-Infância, que a presidenta Dilma está ajudando, né,
os municípios a construírem mais creches, e a gente precisa exatamente disso, que seja ampliado o número de creches na nossa cidade, para que as mães possam ter essa vaga de preferência de período integral. Marisa também falou das expectativas para este ano e disse que espera a ampliação da bancada de mulheres em 2017. Então, em 2016, a gente espera que a nossa luta se fortaleça. Esse é um ano que vai ter eleição, né? Um ano difícil, é um ano que a população está bastante crítica, né? Bastante cobrando bastante, né? Que a população, existe todo um trabalho também com relação à mídia, que acho que existe uma desqualificação da política, né? Então eles colocam todo mundo como se fosse todo mundo tudo igual, só tem corrupção. Isso não é verdade. Se você olhar, eu acho que todos os lugares têm bons profissionais e ruins também. Se você olhar no esporte, a gente tem um monte de problema de corrupção que agora está aparecendo no esporte, mas em todas as áreas tem, se você for procurar. Então, acho que a gente precisa separar um pouco essa questão, acompanhar mais o trabalho, né? Conversar, mandar e-mail, questionar. Eu gosto quando as pessoas me mandam e-mail, me questionam, me relatam um problema, porque você tem a oportunidade de falar com as pessoas, né? E a gente tem uma expectativa que esse ano seja um ano que a gente possa ampliar a bancada de mulheres nessa cidade, porque nós temos muito poucas vereadoras. Nós temos 3 vereadoras na casa, agora 4 com mais uma suplente que entrou, mas para um universo de 34 homens, 4 mulheres, né, é muito pouco. Então, a gente gostaria que esse fosse um ano que mostrasse mais a força das mulheres, não só em Guarulhos, no Brasil inteiro, que a gente tivesse uma ampliação, né, e uma participação maior das mulheres na política. A vereadora também comentou sobre o projeto de lei que apresentou com o objetivo de proteger a saúde dos frentistas de postos de combustíveis. O projeto foi aprovado pela Casa no fim do ano passado. E, durante o recesso, Marisa recebeu a notícia de que o prefeito sancionou a lei. No recesso, a gente também teve uma boa notícia, que a gente apresentou no final do ano e fez todo um esforço para que fosse aprovado o projeto que protege a saúde dos frentistas na cidade, né? Então, a frentista, que tem muitas mulheres que trabalham como frentista, eles têm... a gente fez uma lei para que o combustível ele seja colocado só até aquela trava de segurança. Porque aquele combustível que coloca mais, que o pessoal fala que é o chorinho, né? Ah, mais um chorinho. Aquele inala, as pessoas inalam, né? Aqueles gases, eles fazem um mal tremendo à saúde, né? Tem estudos que comprovam que causa câncer, causa infertilidade nas mulheres, que as mulheres que estão gestantes têm problema no feto. E a gente apresentou um projeto de lei justamente para proibir que os postos de gasolinas permitam isso. Então, é para colocar até a trava de segurança? É até a trava de segurança, né? Não é para obrigar o frentista a colocar mais, porque 5 litros a mais o camarada quer. Às vezes, a própria população não sabe disso, que causa tão mal à saúde daquelas pessoas que estão trabalhando, né? Então, a gente apresentou esse projeto de lei, ele foi aprovado aqui na Casa, e, nesse mês de janeiro, o prefeito Sebastião Almeida ele sancionou essa lei, que protege a saúde dos frentistas, tanto de homens como de mulheres. Então, agora é proibido colocar aquele chorinho, só até a trava de segurança, né? Então, eu fiquei feliz porque é um reconhecimento, né? E esse projeto, quando eu aprovei, foi um pedido dos próprios frentistas, né? Que conversaram. Eu tenho vários alunos que trabalham como frentistas, que foram meus alunos, minhas alunas, e eu apresentei o projeto porque eles conversaram comigo. Olha, a gente precisava, né, que isso fosse aprovado. E foi aprovado e foi sancionado. Então, é mais uma lei para a nossa cidade, uma lei que vai proteger a saúde de inúmeras pessoas. Então, fica registrado aí e a gente agradece ao prefeito Almeida, que também sancionou esse projeto de lei, que é importante para a cidade. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site, pelo Facebook. Voltamos, então, na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita. A gente se vê. Até lá.